Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, certo? Hoje tratando especificamente sobre questões do tema direitos sociais, certo? Vamos para cima, hoje a gente vai estar trabalhando direitos sociais. Se cair na sua prova, eu aposto muito que no mínimo, umas 3 questõezinhas eu acabei de dar aqui para você, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira questãozinha já fala assim. Pega o Exu. João, cidadão com grande engajamento político, procurou uma orientação jurídica a respeito da forma de implementação dos direitos sociais previstos na Constituição, ocasião em que lhe foi informado corretamente que, ei, olha para mim, essa questão ela quer saber exatamente algumas características dos direitos sociais. Qual é a aplicação dos direitos sociais? Eles têm uma aplicabilidade imediata ou mediata? Esses são os direitos prestacionais de liberdades positivas ou negativas. Então vem aqui para mim, ó. Vem aqui para mim, ó. Pra gente abrir um quadrozinho bem gostosinho, daquele jeitinho, papai. Ó, vamos lá, ó. Direitos sociais. Já adiantando que este título vai do artigo 6º até o artigo 11º, beleza? Primeira informação muito importante que já há divergência. Quando eu falo da aplicação dos direitos sociais, quando eu falo da aplicação dos direitos sociais, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque aqui há duas vertentes. A primeira vertente é a que trata do Pedro Lenza, Esse doutrinador, ele vai estar falando para a gente que os direitos sociais têm uma aplicação imediata, mas eu quero que você preste muita atenção, agora, porque as bancas não estão adotando este entendimento do Pedro Lenza, e sim de outros doutrinadores, doutrinadores. Quando eu vi cobrando em questões, não vinha cobrando o entendimento do Pedro Lenza, e sim dos outros doutrinadores. Ah, Isaaczinho, então o Pedrinho ficou de fora. Ficou. Se na questão vier falando do Pedrinho Lindão, a gente marca que é de imediata. Agora, se estiver falando não do Pedrinho em si, de outros doutrinadores, a regra, meu gostosinho, coisinha linda do meu coração, é que seria uma aplicação mediata. E o que significa dizer isso, Isaac? Que em regra, os incisos seriam de norma de eficácia limitada. Necessita de outra norma infralegal para estar garantindo esses direitos, certo? Então, a regra aqui seria de uma norma de eficácia limitada. Aqui o Pedro Lenz, ele fala que seria de uma norma de eficácia contida ou plena, beleza? Mas o que é que está se adotando nas provas hoje em dia? O entendimento dos outros doutrinadores, que os direitos sociais têm uma aplicabilidade imediata, e a regra é que estes direitos sejam de norma de eficácia limitada, dependem de outra norma infralegal para eles usufruírem desses direitos sociais, certo? Então, o primeiro bizuzinho muito importante é que há divergência quando eu falo dessas aplicações. Fora isso, meu filho, anote o negocinho. Os direitos sociais estão positivados em uma liberdade positiva. Então, aqui, o Estado está sempre olhando, está falando assim, epa, e aí, tá dando certo? Tá fazendo as coisas direitinho? Aqui o Estado é o vigia. Aqui o Estado, ele atua de forma positiva. Isaac, quando eu falo dos direitos humanos, os direitos sociais, eles estão em que geração?
Os direitos sociais estão em que geração? Os direitos sociais estão na segunda geração. Mas, Isaac, me diga um bisuzinho para eu nunca mais esquecer na minha vida, para eu nunca mais esquecer na minha vida, para eu nunca mais esquecer na minha vida. A primeira geração, você vai lembrar assim, ó, liga o PC, liga o PC, liga o PC, liga o PC. Como assim, Isaac? Os direitos da primeira geração são os políticos e os civis. O segundo, e a segunda, Isaac, me diga qual é o segundo, Isaac. Aperta o ESC, aperta o ESC, aperta o ESC, aperta o ESC. Como assim, Isaac? Eu já apertei o ESC 10 milhões de vezes e não apareceu nada. Aperta o ESC, aperta o ESC. Os econômicos, sociais e culturais, os direitos econômicos, sociais e culturais são da segunda geração, certo? E esse terceiro aqui, ó, liga o PC, aperta o ESC e coloca o CD. Liga o PC, aperta o ESC e coloca o CD. Liga o PC, aperta o ESC e coloca o CD. Pum, ao reverso, liga o PC, aperta o ESC e coloca o CD. PC, direitos políticos e civis. Aperta o ESC, econômicos, sociais e culturais. E coloca o CD, são exatamente os direitos coletivos e difusos, beleza? Coloca o CD, coloca o CD, coloca o CD, os direitos coletivos e os direitos difusos, beleza? Deu para entender direitinho? Pega essa tabelinha, ó, e guarda pro teu coração. Vai dar a cagada zona. Fica olhando para isso aqui, meu chapa, porque isso aqui é importante não, é super importante, beleza? Vamos para a questão. As alternativas, só tem A, C, porque foi muito especial, eu só botei A, C. Erro do design, e o design sou eu, né? Porque eu sou pobre, não tem design, né? Vamos para cima. E tem A. As normas que o contemplam em regra têm eficácia plena. Errado. Em regra, para os doutrinadores, a maioria tem eficácia limitada. Tem eficácia limitada. Apenas para o Pedro Lenza, apenas para o Pedro Lenza é que os direitos sociais têm esta aplicação imediata, mas para o resto, a regra é ter uma aplicação imediata. A regra é ser norma de eficácia limitada, certo? Item B. As normas que os contemplam em regra têm eficácia limitada. Em regra, tem eficácia limitada, exigindo a integração, exigindo a integração, exigindo a integração, exigindo a integração, exigindo a integração pela legislação infraconstitucional. Olha o que eu vim frisando para vocês, para que sejam exigidos exatamente a regra os direitos sociais ser de norma de eficácia limitada. E o que é ser de uma norma de eficácia limitada? Que necessita de uma legislação infraconstitucional garantindo esse direito para eles. Tranquilo? Então, gabarito a se marcar é exatamente o item B de bravo, de bundinha branca, beleza? Só o filé, né? Item C, ó, carecem apenas da prática de atos regulamentares a cargo do Poder Executivo. Não, é errado, meu filho. É errado, chupetinha. É errado. O professor Isaac disse que a aplicação ela tem divergência. A primeira vertente é a do Pedro Lenza, e o Pedro Lenza ele fala que os direitos sociais têm uma aplicação imediata, mas outros doutrinadores, o Titio Isaac, disse que esse é o que prevalece, que os direitos sociais têm uma norma de eficácia limitada, eles têm uma aplicação imediata, beleza? Vamos continuar? Próxima questãozinha, vamos lá. Não é o direito social previsto na Constituição Federal. Não é o direito social previsto na Constituição Federal. Vamos lá, vamos lá. Lá no artigo 6º, lá no artigo 6º, no seu caput, no seu caput, no seu caput, no seu caput, está listado os direitos sociais do caput do artigo 6º. E me diga, Isaac, me diga qual é o bisuzinho para a gente nunca mais errar na vida. Olha, Edu mora ali, Edu mora ali, Edu mora ali, Edu mora ali. Saul trabalha no transporte lá. Saul trabalha no transporte, no transporte lá. Saul trabalha no transporte lá. E Assis prossegue preso. E Assis
prossegue preso. E Assis prossegue preso. Como assim, professor? Você falou que o Edu mora ali, eu não quero saber onde é que o Edu mora. Você falou que Saul trabalha no transporte lá, eu não quero saber onde é que o Saul trabalha. Você falou que o Assis prossegue preso. Eu não sou fofoqueiro, professor. Eu não quero saber quem é que diabo é que está preso. Tenha calma, meu filho. Foi um breve mnemônicozinho para você nunca mais errar a questão em prova. Vamos lá, Edu. Esse Edu significa educação. Esse Edu significa educação. Esse mora significa moradia. Esse mora significa moradia. Esse ali significa alimentação. 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 A segunda colunazinha, ó, Saul trabalha no transporte lá. Saul trabalha no transporte lá. Esse Saul é de saúde, é de saúde. Esse Saul é de saúde. Saúde, saúde. Trabalha, trabalho. Então, todos esses que eu estou citando são direitos sociais constados lá no artigo 6º no caput, certo? Trabalha no transporte, transporte lá, e esse lá é exatamente lazer. Professor, a gente tem lazer? Tem, professor, tem não. O concurseiro não tem lazer. O concurseiro só tem direito a se lascar, certo? Edu mora ali, Saul trabalha no transporte lá, e Assis prossegue preso. Vai, professor, bota do Assis, professor, bota do Assis, pelo amor de Deus, professor, bota do Assis. Assistência aos desamparados. O próximo, professor, o próximo, proteção a maternidade e a infância, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância. Esse prossegue, prossegue, segurança. E esse preso, previdência social. E aí vem para cá que eu tenho que colocar uma observaçãozinha para você. Observação. Esta segurança que trata do artigo 6º é exatamente a nossa querida e a nossa amada segurança pública. É a nossa segurança pública, não é a segurança jurídica. A segurança jurídica é aquela que está constada lá no artigo 5º. Esta aqui, do artigo 6º do caput, é a segurança pública e não a jurídica, beleza? Então, falou do artigo 6º do caput, o Edu mora ali, Saul trabalha no transporte lá, e Assis prossegue preso. O Edu mora ali, Saul trabalha no transporte lá, e Assis prossegue preso. Ai, papai, professor, se você não fosse professor e não tivesse passado nos concursos, ai, que você ia ser o quê? Dançarino ou cantor, né? Um dos dois, beleza? Então, Edu mora ali, Saul trabalha no transporte lá e Assis prossegue preso. Então, vamos para a questão. Não é um direito social previsto na Constituição Federal. Eita, que o design cagou a chibata, né? Ao lazer é sim, meu filho. Ó. Saul trabalha no transporte lá. Lazer. Previdência social. Exatamente, meu filho. Prossegue preso. Moradia. Edu mora ali. Pegou o bizu, pegou o bizu. Proteção à maternidade e à infância. Assis prossegue preso. Então aqui tá certinho. O item já é o gabarito da nossa questão. Aqui não é um direito social. Não é um direito social. O acesso gratuito à internet. Não, meu filho, deixe de ser viciado pela internet. Isso não é um direito social, certo? Então vamos caminhando para a nossa próxima questão. Fala assim, ó, em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá.
Até agora, eu preciso que você tenha entendido tudo que a gente falou até aqui. Talvez a única coisa que tenha sido nova para você é exatamente a primeira questão, tratando da aplicação, que você já sabe que tem divergência, tratando das normas de eficácia, é norma de eficácia contida, é norma de eficácia plena, é norma de eficácia limitada, mas já falei isso, tratando das características das gerações, das dimensões dos direitos humanos, mas o bizuzinho do Edu mora ali, saúde, trabalho e transporte lá, e assiste, prossegue preso, tenho quase certeza que você já viu. E se você não viu, meu filho, você acabou de ver, beleza? Então, próxima questão, ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá. Item A. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção, acordo coletivo. Ei, olha para cá, chega para cá, olha o espaçozão que eu deixei para tratar deste bizuzinho que eu vou te dar, ó. Bota para vocês, ó. Incisos, anota aí, ó. Pega esse bizu, meu filho, e bote na sua parede. Muito importante. Incisos incisos mais importantes do artigo 7º. Incisos mais importantes do artigo 7º. Professor, pelo amor de Deus, a sua letra parece vou nem falar, professor, porque senão vai humilhar o senhor, né? Os incisos, ó, incisos incisos mais importantes do artigo 7º, que trata especificadamente dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, beleza? Incisos mais importantes do artigo 7º. Isaac, por que você está falando dos incisos mais importantes? Por que o senhor não lista todos? Porque, meu filho, são mais de 34 artigos. É muito, artigos não, incisos, são muitos incisos. E aqui, ó, eu estou diminuindo para você, deixando enxuto, deixando o que mais cai. Só cai isso, Isaac? Não, cai mais. Mas o que mais cai com mais frequência é exatamente esse que eu vou listar aqui para vocês, certo? E pega o bizuzinho. Qual é o bizuzinho, professor? Eu juro que este aqui eu criei, não vi nenhum professor falando. Então, se vier, se sair, papai Isaac que liberou, beleza? Então vamos lá, ó. Qual é o bizu, professor, para decorar os incisos mais importantes do artigo 7º? Paz no Rio de Janeiro lindo. 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 Professor, mas essa paz é 3P e um S, pelo amor de Deus, como é que o senhor conseguiu? Como é que o senhor passou nessas provas de português? É infeliz, o bizu é meu, então eu escrevo do jeito que eu quiser. É 3P mesmo e é com S, beleza? Então vamos listar, ó, bem bonitinho, só o mamão para vocês, ó. P, 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 A, S, Rio de Janeiro, e aqui é só o L, tira o indo, só para deixar o bizuzinho legal, certo? Paz no Rio de Janeiro, lindo. Paz no Rio de Janeiro, lindo. São os incisos mais importantes do artigo 7º, beleza? O primeiro inciso que eu considero muito importante é exatamente a proibição, do trabalho, insalubre, ó, presta atenção, a proibição do trabalho insalubre, do trabalho perigoso ou do trabalho noturno aos menores de 18 anos. Então a nossa Constituição fala, ó, os menores de 18 anos e os maiores de 16 podem trabalhar livremente, a não ser que seja um trabalho que envolva perigo, que seja insalubre ou que seja noturno. Aí não, aí é vedado aos menores de 18 anos, mas a regra é que os maiores de 16 e os menores de 18 anos possam trabalhar, a não ser que seja insalubre, perigoso ou noturno. Isso, menor de 18 anos, não pode, não pode. E professor, os menores de 16 anos, podem trabalhar, os menores de 16 anos
podem trabalhar? A regra, meu filho, a regra, filho, é que não. A regra é que não, que os menores de 16 anos não poderão trabalhar. Mas pega a exceção, bebê, ó, pega a exceção. A exceção é que sim, a partir dos 14 anos, a partir dos 14 anos, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Na condição de aprendiz. Então, você tem 14 anos, meu filho, o único local que você pode trabalhar é sendo aprendiz. Então, de novo, recapitulando, a proibição do trabalho insalubre, noturno ou perigoso para os menores de 18 anos. Então, a regra aqui, menor de 18 anos pode trabalhar? Pode, menor de 18 e maior de 16. Mas, se o trabalho for insalubre, perigoso ou noturno, não pode, é vedado aos menores de 18 anos. Mas, Isaac, se não for insalubre, se não for noturno, se não for perigoso, pode trabalhar? Pode, aos maiores de 16 anos, porque os menores de 16 anos, a regra é que não possa, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, beleza? O próximo P é a proteção do salário, é a proteção do salário, é a proteção do salário, ó, proteção proteção do salário, constituindo crime a sua retenção dolosa, a sua retenção dolosa, a sua retenção, a sua retenção, a sua retenção dolosa. Então você quer dizer, Isaac, que a retenção culposa não é crime? Exatamente. Se o empregador reter o seu dinheiro de forma culposa, não é crime, apenas de forma dolosa, certo? Apenas de forma dolosa. Esse P aqui, na verdade, é quando a gente fala de prescrição, quando a gente fala de prescrição, quando a gente fala de prescrição, prescrição quanto aos créditos, resultantes das relações trabalhistas, das relações de trabalho. Então, esse P é de prescrição quanto aos créditos das relações de trabalho, beleza? Continuando, esse salário, esse S é de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebam remuneração variável. Então, você tem um amigo, aquele vendedor de carro, vendedor de celular, ele recebe remuneração variável através de comissão, mas o mínimo que ele pode receber é o salário mínimo, beleza? É o salário mínimo. E esse S é exatamente a assistência a quem, Isaac? Aos filhos e aos dependentes do nascimento até os 5 anos de idade, presta atenção, esse prazo cai muito, até os 5 anos de idade, em creches e pré-escolas, beleza? Em creches e pré-escolas, certo? Muito tranquilo, né? Então vamos continuando. Esse R aqui é exatamente a remuneração superior em no mínimo em 50%, para os serviços extraordinários, no mínimo em 50%, e é no mínimo, pode ser 60, 70, 80, 90, 100, 200% a mais, é no mínimo 50%, beleza? Quando eu falo de serviço, ó, extraordinário,
extraordinário, certo? Esse J é a jornada de trabalho, esse J é a jornada de trabalho que tem que ser no máximo 8 horas diárias ou 44 horas semanais, ou se for jornada de turno ininterrupto, 6 horas de turno ininterrupto, certo? Então, normal, 8 horas diária, 44 horas semanais ou 6 horas de forma ininterrupta. Neste primeiro caso, pode mudar em caso de acordo ou convenção coletiva. E nesse, negociação coletiva. Teu amigo, que é o Denilson, beleza? Além de corno, ele é porteiro. E ele trabalha neste período de turnos ininterruptos. Então, não pode passar esse trabalho de 6 horas ininterruptas, a não ser que tenha uma negociação coletiva, beleza? Tamo junto, irmãozão Denilson. Eu sei que você é corno mesmo. Esse L é de licença. Esse L é de licença. Esse L é de licença. E aí tem a licença paternidade e a licença maternidade, que na nossa Constituição, essa licença maternidade está de 120 dias, tá? De 120 dias, beleza? Gostaram? Gostaram? Bisuzinho dos incisos mais importantes do artigo 7º. Paz no Rio de Janeiro lindo. Então vamos lá. Ele quer exatamente a alternativa incorreta para a gente ganhar tempo, é exatamente o item E. Por que o item E, Isaac? Me explica. Pois é direito dos trabalhadores urbanos e rurais na jornada de 6 horas para o turno realizado em turnos ininterruptos? Sim, eu dei o exemplo do meu amigo corno e porteiro Denilson. É exatamente, mas é sem exceção? Não. Se o meu amigo porteiro e corno tiver, através de uma negociação, coletiva, ele pode sim, ou trabalhar mais ou trabalhar menos, beleza? Tamo junto, Denisão. Te amo. Por favor, não fica com raiva de mim, certo? Você é boi mesmo. Vamos lá. Pulei essa questão aqui que já a gente volta nela. Vamos lá. Assinar a alternativa correspondente à previsão contida na Constituição Federal a respeito da associação profissional ou sindical. Item A. Qualquer sindicalizado tem competência para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Item B. O aposentado filiado tem direito, tem direito a votar, mas não pode ser eleito. Pode sim. O veão, meu filho, ele pode votar, e ele também pode ser votado. O veão pode votar e ele também pode ser votado, certo? E terceiro, a participação dos sindicatos é obrigatória nas negociações coletivas de trabalho, exatamente. Vai ter negociação coletiva de trabalho, filho, é obrigatória a participação dos sindicatos, mas é claro, os sindicatos estão ali representando uma classe. Então, se houver negociação coletiva de trabalho, este sindicato tem que estar de maneira obrigatória lá, beleza? Tem que estar de maneira obrigatória lá. Tranquilo? Só o filé, né? Tem que estar de maneira obrigatória lá. Então vamos lá. Aqui o gabarito da nossa questão, itemzinho C de caveira, C de casa, beleza? Voltando nessa questão, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, quanto aos créditos oriundos das relações de trabalho, o direito de ação dos trabalhadores urbanos e rurais, após a extinção do contrato do trabalho, decai em... Ei, olha para cá, eu falei para você, é um inciso muito importante, ó. Prescrição quanto aos créditos das relações que ocorrem no trabalho. Então, olha para cá, que agora a gente vai destrinchar bem gostosinho. Olha para cá, ó. Prescrição, olha, prescrição, quanto a créditos, aos créditos resultantes das relações de trabalho. Primeira informação muito importante, ó. Vamos ler comigo. Pode requerer os créditos trabalhistas relativos aos últimos 5 anos do contrato do trabalho. Então, estes 5 anos é o período para requerer os créditos trabalhistas, é nesse período.
período é de 5 anos, é de 5 anos, é de 5 anos. Já tem outro período que é de 2 anos, já tem outro período que é de 2 anos, mas este período de 2 anos, este período de 2 anos, este período de 2 anos é o prazo que ele tem para ingressar, é o prazo que ele tem para ingressar com esta reclamação, com esta reclamação, com esta reclamação, com esta reclamação, com esta reclamação trabalhista. Então, 2 anos é o prazo que ele tem para ingressar com essa reclamação trabalhista. A partir de que, Isaac? A partir de que momento? A partir de que momento? A partir de que momento? A partir do momento, a partir do momento da extinção do contrato de trabalho, a partir do momento da extinção do contrato de trabalho, beleza? Então chega para a questão, ó. O direito de ações de trabalhadores urbanos e rurais após a extinção do contrato de trabalho decai, então ele quer saber exatamente o período que ele tem para ingressar com essa reclamação trabalhista a partir de foi extinto o contrato de trabalho. Quanto tempo ele tem? Exatamente, bebezinho, 2 anos. Gabarito item B de bravo, beleza? Ó, tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode falar lá no Instagram, ó. Segue o professor lá, segue o professor lá, ó. João Isaac 13, beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, manda para aquela galera que tu quer ajudar, ó. Tô aqui, ó, 5 horas da manhã gravando esse vídeo para vocês. É nóis, bora para cima. Espero todos vocês no próximo vídeo. Cuida que aqui é todo mundo aprovado, meu chapa. Bora para cima.